Existe uma ideia muito comum quando falamos de missão. A imagem de alguém que deixa tudo, atravessa oceanos, aprende uma nova língua. Mas e quando Deus te envia, sem você sair do lugar? Ou melhor, e quando Ele te envia exatamente para o lugar onde você já está? Hoje nós vamos falar sobre um tipo de missão que quase não é falado. A missão nos ambientes de influência. Lugares de conforto, sofisticação, prestígio, mas que também carregam vazios silenciosos. E para isso eu trouxe alguém muito especial, uma mulher que entendeu que não importa o país, o endereço ou o status, onde Deus planta, existe propósito. E onde existe propósito, existe missão. E tem um lugar que Deus planta pessoas estratégicas, não para se adaptar, mas para gerar transformação. Hoje eu estou com a minha irmã caçula, uma mulher que em diferentes países acompanhou a vida do seu marido, um executivo, mas que em cada lugar não apenas chegou, ela estabeleceu o reino, criando movimentos, discipulando mulheres, levando o evangelho para ambientes onde muitas vezes ninguém imagina que é a sede de Deus. Simone, minha irmã, Simone Martin, seja muito bem-vinda entre nós. Que honra ter você hoje aqui. Uma honra para mim, muito grande. Estou muito emocionada. Ouvindo você falar, passa um filme na cabeça, né? Mas obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho. Eu amo sua vida e é maravilhoso poder compartilhar esse tempo com você. Maravilhoso a gente poder compartilhar o evangelho, levar uma mensagem de esperança, contar para as pessoas que vale a pena servir a Cristo, vale a pena pagar um preço de renúncia. É uma vida com propósito, é uma vida rica, é uma vida emocionante, é uma vida que nos empolga, que dá sentido. Eu tenho muito orgulho, porque muitas vezes nós temos uma ideia de missão, e como eu abri o programa falando sobre isso, de que missão, e a gente ficou conversando muito sobre isso, que missão talvez seja nos lugares simples, sem saneamento básico. A África é um alvo de muitos missionários, e amém por isso. Amém. Mas existem lugares que Deus envia, e eu sei que Deus tinha isso no seu coração, você é essa pessoa que fez da sua história, da sua família, da carreira do seu marido, seu campo missionário. E eu queria que você contasse como começou isso, né? Seu primeiro país foi a Rússia, Moscou. Isso. Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, no ano de 2008, o meu marido recebeu uma proposta para ir morar em Moscou, na Rússia. Eu lembro que na época algumas pessoas diziam para mim: como assim? Quem vai morar na Rússia? Como você aceita? Eu acho que naquele momento eu não tinha dimensão do que Deus estava fazendo. Mas eu embarquei, eu entendi que era algo que era bom para a nossa família. A nossa filha era um bebê e a gente tem sempre essa mentalidade, né, de oferecer para os nossos filhos oportunidades. Só que naquele ano também foi o ano que eu tive um encontro com Jesus. Então eu já estava com esse coração transbordando, querendo contar esse tesouro tão maravilhoso que havia se revelado na minha vida. Então, eu fui a Moscou por uma proposta de trabalho com o meu marido, mas eu já fui também com essa intenção de que quem Deus colocasse na minha vida, eu iria contar sobre Jesus, eu iria compartilhar aquilo que ele havia feito na minha vida. Ai, que coisa linda. É tipo aquele primeiro amor, né? De tipo, você tá que nem uma criança dizendo assim: uau, eu preciso te dizer, eu descobri isso. Mas isso não é só isso, isso é tudo. Amém. É um reino. Amém. É um Deus, é o Salvador e tudo mais. E quando foi que você entendeu que o propósito era muito maior do que acompanhar o seu marido? Porque você também aqui no Brasil estava fazendo uma carreira na mesma área que ele, e de repente você larga a sua carreira. E eu sempre penso, quando eu penso na sua vida, mas Deus tinha planos maiores, né? Amém. Que era uma carreira ministerial, servindo o reino, né? Onde você foi colocada. Sim. Quando foi que virou essa chavinha, assim, que você pensou: nossa, a partir daqui eu vou começar a ser intencional em cuidar de mulheres e viver o ministério? Eu acho que a chave em si, ela demorou um pouco para virar.
Mas eu sempre fui aquela amiga de gostar de compartilhar. Tudo aquilo que era bom para mim, eu queria dividir com as minhas amigas. Então, se eu fazia uma receita e dava certo, se eu testava uma maquiagem, se eu encontrava uma loja, algo que fez sentido para mim, eu sempre quis compartilhar. Então, naquele primeiro momento, quando nós mudamos, e eu estava no começo da fé cristã, conhecendo o Senhor, sem conhecer a Bíblia, sem ter nada para dizer a não ser o meu testemunho. Então, para mim, ali era muito natural, porque isso é parte de quem eu sou. Compartilhar aquilo que dá certo para mim, eu quero que todo mundo viva o que eu estou vivendo. Então, eu comecei ali a falar, mas de modo muito natural, sem planejar, sem programar, sem entender que eu estava atuando em campo ou já, né, fazendo missões. Era só um coração de uma menina que havia encontrado o sentido da vida, que havia encontrado um propósito de amar Jesus e seguir Jesus. E ali compartilhando e falando para as minhas amigas de um modo muito simples, muito genuíno, só contando aquele testemunho, aquele primeiro encontro, aquele primeiro amor, de como Jesus ali já havia começado a transformar a minha família. E onde que começou a primeira reunião, assim, de fato? Em qual país? Assim? Então, a primeira reunião aconteceu de fato na Holanda. Aí vocês já foram para a Holanda? Nós ficamos 2 anos e meio em Moscou, ele foi transferido para a Holanda, e ali na Holanda, mais ou menos 1 ano depois que nós estávamos ali, eu tinha uma pessoa em casa que me auxiliava, e ela passou por uma doença, e aquela doença realmente trouxe ela para Cristo de novo. E aí ela começou a fazer reuniões na casa dela, sabendo da minha fé cristã, porque a gente compartilhava sempre que ela estava em casa. Ela me convidou para essa reunião. Falou, olha, eu estou reunindo pessoas, é em holandês, eu traduzo, tem um pastor lá no Maranhão, que pelo Skype, não sei se vocês vão lembrar disso, gente, mas enfim, ministrava na nossa vida, e ali nós começamos, mas nós éramos 5 mulheres, e um desejo. Vamos falar do Evangelho, vamos compartilhar quem é Cristo. Então foi ali que nós começamos as reuniões, na Holanda, foi na Holanda. Teve um momento que isso ficou claro para você, que tipo, nossa, Deus me chamou para isso? Então, mas é interessante porque demorou para eu entender. Ali na Holanda foram 3 anos, o grupo foi crescendo, começou na sala da casa dela, da sala nós fomos para uma outra sala alugada, da sala alugada nós fomos para uma área dentro de uma escola, começamos com 5 pessoas, de repente já tinha 50 pessoas vindo, teve um crescimento orgânico, totalmente sem um planejamento, e mesmo vendo aquelas vidas sendo transformadas, vendo Jesus atuando, mas ali começou a nascer no meu coração o desejo e o entendimento da necessidade do Evangelho ser pregado a todos os povos. Porque a gente está falando da Holanda, que é um país desenvolvido, um país que não existe pobreza, um país que todo mundo tem onde morar, que todo mundo tem o que comer, que todo mundo tem uma profissão, um país de oportunidades, todo mundo fala pelo menos 3 línguas. Então ali foi quando a minha chave começou a virar sobre o reino é para todos. O Evangelho é para todos, não é sobre classe social, não é sobre necessidade somente, né, de comida, de casa, porque ali eu vi mulheres que viviam em depressão, eu vi mulheres que queriam tirar a própria vida, teve uma mulher que vivia no cativeiro dentro da casa com o marido, eu via pessoas que tinham tudo, e eu como brasileira, olhando aquilo, pensava, como assim? Então quer dizer que todo mundo precisa de Jesus. Então quer dizer que todas as camadas sociais existe espaço para salvação. E eu via mulheres que tinham uma vida confortável, mas que estavam com a alma quebrada. Então ali foi quando eu entendi, existe um lugar para o Evangelho ser pregado em todas as nações. Nossa, isso é muito forte, porque eu lembro nessas primeiras mulheres que você às vezes me chamava e a gente conversava. E você falava, uma pessoa veio fazer prostituição aqui. Isso, exatamente. E é mantido em cárcere. Ou assim, tem uma vida de luxo, mas depois você descobria que era prostituição. Então eram histórias e biografias tão distantes da nossa realidade, sabe? E tão dura, porque quando a gente olha um país desenvolvido, como você está falando na Holanda, e muitas vezes todo mundo fala que é tão frio para o Evangelho, mas eu vejo que Deus, ele é como se ele fosse um rio que corre, não nas beiradas, mas ele vai assim nos seus veios e encontra
o coração que está clamando, que tem sede, né? Sim, é verdade. Eu lembro que na época eu fazia parte de uma igreja e eu comecei a falar muito com o pastor. Pastor, por favor, envia missionários para cá. Envia missionários, a Holanda está clamando. Existem vidas aqui que precisam ser salvas, existem vidas para serem transformadas. E eu comecei a esse clamor pela Europa. Eu comecei a orar e a clamar ao Senhor que Ele enviasse missionários para a Europa, porque eu via os campos brancos. Ninguém olhando para a Europa. Ninguém entendendo. Aquele continente que já foi berço de avivamento, da reforma, de tantas coisas extraordinárias, e hoje vive uma frieza espiritual tão grande. E eu acho que com certeza foi naquele momento que eu comecei a entender e a levantar no meu coração um clamor pelas almas e pelas nações. E assim, você mudou muitas vezes de lugar e a gente vai chegar nisso, né? Uhum. De países, na verdade. Uhum. Como foi conseguir manter sua fé e o senso de propósito mudando muitas, porque para quem nunca foi para fora, Uhum. nunca viveu uma vida de imigrante, de expatriado, não tem noção do que seja níveis de solidão, tentar achar uma igreja e não encontrar, encontrar uma igreja que é distante da realidade do que a gente tem aqui no Brasil. A gente é farto em denominações, em movimentos, em pessoas que oram, assim, aqui é muito fácil a gente exercer a fé, né? Como você conseguiu manter sua fé? Eu imagino que você tenha passado por desertos, né? Mas entendendo que você precisava ser uma voz também, onde quer que você estivesse. Eu acho que no princípio ali da minha conversão, né, você imagina, eu me converto e sou assim, ó, arrancada do Brasil. Eu me converto em setembro de 2008, em fevereiro de 2009 eu mudo de país, vou lá para a Rússia. Fui atrás de igreja, levei minha Bíblia. Na época, eu louvo a Deus pelo YouTube, porque foi bem na época que o YouTube começou a se desenvolver, então as igrejas começaram a colocar culto online. Eu lembro que na época a Lagoinha, que era a única que tinha uma estrutura, de Minas, que era a única que tinha uma estrutura, então eu gostava de ver a Ana Paula Valadão ministrando a vida de mulheres. E eu acredito que no momento que eu encontrei Jesus, ele me encontrou tão no fundo do poço, ele me encontrou tão desesperada, eu estava tão cansada de ser eu mesma. Eu lembro de ter falado isso para ele. Eu não suporto mais ser eu mesma. Meu Deus. Se o Senhor tem algo diferente para mim, daquilo que eu já vivi, que eu já conheci, eu quero, eu estou desesperada. E eu me lancei na fé cristã como uma folha em branco. Eu não queria saber o que eu sabia. Eu não queria saber o que eu carregava. Bom, você sabe, dentro da nossa casa a religião sempre foi algo muito presente, muito forte, muito do cotidiano, a nossa mãe sempre falando Deus é pai, Deus é bom, mas a gente cresceu num contexto completamente oposto ao evangelho. Então eu me lancei como uma folha em branco e eu estava sedenta por ele. E a partir daquele momento eu não conseguia mais ver minha vida sem Jesus. Porque é o que você falou, as pessoas não têm noção dos níveis de solidão que a gente experimenta, de resignificação, de se reinventar uma nova cultura, um novo povo, uma nova língua, nova comida, novas pessoas, refazer a vida toda hora. E eu tive que refazer a minha vida algumas vezes. Então eu abracei a Bíblia, eu abracei aquilo que eu tinha nas minhas mãos de Jesus. E quando nós chegamos, e eu procurei uma igreja em Moscou, encontrei, cheguei aí numa reuniãozinha 2 vezes, bem pequenininha, cheguei na Holanda também, aquela fome, aquela sede, visitei inúmeras igrejas. E Deus colocou no meu coração, desde o início, um amor imenso pela igreja, enorme pela igreja. Eu procurei, não encontrei, mas eu me apeguei àquilo que eu sabia que estava me sustentando. Amém. A vida de um expatriado, ela é cheia de desafios. Ser mulher de um executivo é cheio de desafios. Com uma criança pequena, mais desafios ainda. Os meus sonhos deixados para trás, tudo aquilo que eu havia sonhado e projetado para minha vida, também é desafiador. Então eu abracei o evangelho. Eu falava assim, Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho, é tudo que eu desejo, é tudo que eu anseio. E olhando para trás, é interessante você perguntar isso, porque eu ouvi algumas pessoas me perguntarem isso. E a verdade é que, para mim, não existe a minha vida sem Cristo. Então nunca existiu essa possibilidade de eu não ter a minha fé como alicerce na minha vida. Você fez a sua vida em todas as áreas, né? É uma vida espiritual, né? Você não separou secular e sagrado, né? Não.
E você falou uma coisa muito, assim, que me tocou, que me lembrei. A gente não veio de uma família cristã, a gente não conhecia Cristo. Eu fui a primeira a me converter. E eu lembro que quando um dia caiu minha ficha, de tipo, nossa, eu chorei, eu fiz uma oração muito sincera e chorei para Deus. Você sabe quando o evangelho ele vem, ele penetra em você e você tem aquela revelação de que o que teria sido se desde a minha infância eu tivesse encontrado Jesus, sabe? Assim, Sim. e eu fiquei até um pouquinho triste, falei, Jesus, por que você não me encontrou antes? Eu te procurei em tantos lugares, Sim. né? Procuramos, hein? Só que recentemente, sabe o que me veio no meu coração? Eu me lembrei dessa oração, acho que o Espírito Santo trouxe, sabe? E veio no meu coração assim, Deus, obrigada, porque deu tempo. Agora, eu não tive a vida inteira que eu gostaria, mas eu tenho uma vida inteira para te servir. Seja lá quanto eu tenho ainda pela frente, eu sei onde é para minha eternidade, que eu poderia não ter me encontrado com Ele em nenhum momento, né? E eu acho que eu e você, a gente carrega essa marca, né? E esse amor fecundo por Jesus, né? Eu sempre vejo você querendo falar mais e mais. Aí você vai para Singapura, para a Ásia. Então, esse foi um capítulo, né? Quando nós saímos da Holanda, então meu marido volta, nós voltamos ao Brasil e eu vejo assim algo como providencial do Senhor, porque enquanto eu estava na Holanda, eu clamava por uma igreja. Eu clamava por pastoreio, eu clamava por estudo bíblico, e isso fazia parte da minha oração. Porque era um caminho solitário, era um caminhar... A gente nunca está só com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu tinha esse desejo de viver vida de igreja, tinha esse desejo de viver, de submeter a minha vida a um pastoreio, a uma igreja local. Então, quando o Senhor nos traz para cá, através da sua vida, eu tive a oportunidade de viver a igreja. Né? Foram 2 anos e meio, foram 2 anos e meio intensos, muitas coisas aconteceram, e foi quando eu tive, enfim, a oportunidade de viver isso, de ter pastores, de fazer estudo bíblico, de me aprofundar, de estar todo domingo no culto, e eu lembro assim que eu ia ao culto, eu chorava, todos os domingos de gratidão, Senhor, obrigada, eu tenho uma igreja para congregar, eu tenho pastores, eu tenho irmãos para caminhar. E eu lembro que eu falava tanto isso para as pessoas assim, eu falava, valoriza isso. Valoriza que você levanta no domingo de manhã e você tem um lugar para chamar de casa de Deus, para junto com o corpo adorar o Senhor. E eu mergulhei nisso ainda mais, com mais amor, com mais intensidade. E foi ali que a ficha, a chave virou. Foi numa conversa com a pastora, com a nossa pastora, que ela fez uma pergunta para mim. Você sente que você tem um chamado? Aí eu falei, não sei, eu acho que eu não tinha ainda entendido direito. E ela falou assim, mas o que queima no teu coração? Eu falei, eu quero falar de Jesus para as mulheres. E ela me disse, esse é o seu chamado. O Senhor te chamou para pregar o evangelho para as perdidas. Eu falei, uau, então é isso, Senhor. Então foi nesse momento que a minha chave virou. E foi nesse momento que meu marido recebe uma proposta para mudar para Singapura. E aí a igreja faz um movimento de envio, né? Nós estávamos até falando sobre isso antes de iniciar a gravação, de orar e de fato me enviar como uma missionária para Singapura. Então vai eu, meu marido, já tínhamos mais um filho, então vai toda a família, sai daqui de São Paulo e muda, literalmente para o outro lado do mundo, né? E nós fomos morar em Singapura e lá nós permanecemos por 2 anos e meio. Eu vejo que essa temporada aqui no Brasil, antes do seu envio, foi também uma equipação. Foi, exatamente. O Espírito te equipou, te encheu, sim, te acolheu em família junto sim, do corpo, que era algo que você não tinha vivido e você pôde experimentar isso. sim. Então você foi encharcada e também de ferramentas para você poder exercer agora intencionalmente, claramente. Sim. E chegou na Ásia. Sim. Só que num contexto de pessoas milionárias e bilionárias. Esse é o contexto que você estava lá. Sim. Numa sociedade bem exclusiva, né? Que é Singapura. Sim. E como foi isso?
Porque primeiro, e me fala se você acha que tem preconceito das pessoas, elas acharem que o rico não tem sede espiritual? Eu acredito que sim. Eu acredito que, infelizmente, eu sinto assim que existem ainda algumas camadas dentro da igreja que a igreja ainda não, parece que não conseguiu discernir que existe lugar para todos na mesa de Cristo. E eu lembro que quando eu cheguei lá, então, exatamente o que você falou, quando eu cheguei sedenta. Eu falei, então tá, Senhor, então eu estou aqui para servir. Eu me senti assim, exatamente como você descreveu. Agora eu estou preparada, equipada, eu tenho pastores, eu tenho uma igreja orando por mim, intercedendo pela minha vida, eu tenho a noção de um chamado, eu estou sendo enviada, então eu cheguei lá orando, jejuando e já clamando, Senhor, já prepara o ambiente, já prepara como. E eu estava lá há um mês, num parquinho, brincando com a minha filha, atendo uma ligação do meu marido que estava num outro país viajando a trabalho, falando português, uma menininha chega até perto de mim, para-se na minha frente e fala, você é brasileira? Eu falei, sou. Você é cristã? Eu falei, sou. A minha mãe é cristã e ela tem uma célula de mulheres. Eu posso te apresentar minha mãe? Ela tinha 7 anos de idade. Nisso ela me conecta com a mãe dela, evangelista, me conecta com a mãe dela e a mãe dela me convida. Fala, nós temos um grupo aqui de mulheres que se reúne, a gente está de férias agora, mas vai ter uma reunião, enfim. E aí eu fui nessa primeira reunião. Nessa primeira reunião eu já levei um baque. Eu falei, uau, então existe uma elite brasileira fora do Brasil? Porque, de fato, foi o que você falou, em Singapura eu levei um choque. Claro que a vida do expatriado, ela é uma vida de privilégios, diferente de uma vida de quem só migra. Sim. Nós tínhamos uma vida confortável, meu marido um executivo, já era esse ambiente, mas Singapura era algo completamente diferente. Então, quando eu chego naquela reunião, eu me deparo com aquelas mulheres, eu fiz essa pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, como assim? Como assim essas mulheres? Como assim esse ambiente? E ele falou claramente assim, filha, eu te trouxe pra cá, porque existem filhas aqui, as minhas filhas estão aqui, e elas estão perdidas. E eu te trouxe pra cá, pra você recolher elas. Eu, uau, Senhor. E foi quando eu comecei a fazer parte desse grupo que já existia lá. Em pouco tempo eu já fazia parte, né, estava cooperando com a liderança e tudo mais, mas no meu coração ele estava sedento, e ali o grupo cresceu bastante. cresceu muito, eram muitas mulheres, Singapura tem uma rotatividade muito grande de mulheres, então era assim, era muito interessante porque eram ciclos, 30 mulheres, de repente 10 saía, vinham mais 10, aí saía 10, vinha mais 20, então era uma rotatividade grande de mulheres, né, é o perfil do país, né, de receber muitos expatriados, e ali eu comecei a orar, porque eu entendi que Deus estava primeiro me levando para a Ásia, onde existe uma opressão espiritual muito grande para o evangelho. Então eu vivia em constante jejum e oração. Eu entendi que eu só iria conseguir cumprir o propósito de Deus naquele lugar sendo intencional e algo que Deus colocou no meu coração. Eu falava assim, Senhor, como eu vou alcançar as mulheres? Ele falou, acolha. Porque como você ministra uma mulher que já tem tudo, né? Com muita entre aspas, sim, entendeu? Exatamente. E Deus falou assim claramente comigo, acolha. Você já passou por esse processo, você sabe o que é mudar de país algumas vezes, você conhece os desafios, usa isso para atrair essas mulheres. Então eu brinco não brincando, que o meu campo missionário em Singapura era a manicure. Como você disse no começo, né? Eu ia fazer a unha e eu orava. Então eu já orava antes, eu chegava na manicure orando, e ali eu falava, Espírito Santo, só me aponta. E ele me apontava. E ali eu conversava, chamava, vamos tomar um café e tal. E aí o Senhor foi acrescentando mulheres, e eu fui acolhendo essas mulheres. E aí eu, discipulando, e levava para o café, que chamava Café com Fé, se não me engano, café mais não lembro exatamente. Discipulando, cuidando, acolhendo, orando. E eu fui entendendo que naquele lugar, naquele ambiente, naquela elite, Deus tinha muitas mulheres para resgatar. E eu estava ali disponível para o Senhor. E o luxo, ele mascara vazios que só Deus pode preencher, né?
A mulher, ela pode comprar, sei lá, a bolsa X de não sei quantos mil, né? E ter tudo que qualquer mulher sonharia em ter, mas só Deus pode preencher esse vazio, né? E quais foram as dores que você encontrou nessas mulheres? Então, é interessante, eu estava aqui pensando numa situação que, inclusive, nós conversamos hoje, né? Eu lembro que um dia eu estava só dando um exemplo para as pessoas entenderem um pouco, né? Eu estava nessa reunião, o grupo era rotativo, então a cada semana era recebido na casa de uma mulher. Nós estávamos numa reunião e amigas convidavam amigas. Aí tinha uma mulher que ela já havia ido uma vez, mas ela muito reservada, muito sem muita conversa ali, enfim. E ela foi numa segunda reunião em que eu levei a palavra. Hoje, quando eu olho para trás, assim, eu vejo que Deus realmente derramou uma graça para eu alcançar o coração dessas mulheres, e essa era a minha oração. Eu falava, Espírito Santo, se você me der o coração delas, se você me permitir acessar o coração delas, a obra vai poder ser feita. Então eu lembro que nesse dia, nessa reunião, eu terminei de pregar, precisava sair correndo, né, vida de mãe, buscar os filhos na escola, e eu esqueci minha Bíblia. E eu não esqueci a minha Bíblia jamais, porque a minha Bíblia, ela era quase um órgão extra, assim, do meu corpo. Eu carregava ela comigo todo o tempo. Esqueci a minha Bíblia, e aí ligo para a dona da casa, e ela fala, olha, fulana mora meio que perto de você, ela disse que pode levar a sua Bíblia, que era essa mulher. E eu, de fato, não tinha intimidade, não queria incomodar, mando uma mensagem para ela e falo, olha, será que você se importaria? Eu deixo na portaria, eu passo e pego. Ela falou, não, de maneira nenhuma. Eu faço questão de te receber, de preparar um café da manhã para você e tudo mais. Lembro que eu cheguei, quando ela me passa o endereço, eu já penso, uau, esse endereço não é qualquer pessoa que mora aqui. A gente está falando de algo realmente de elevado, enfim. Cheguei na casa dela, ela me recebe assim de hobby de seda, aquela mesa posta, prataria, a empregada vem servindo e eu, Espírito Santo, o que eu tô fazendo aqui? Espírito Santo, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, Espírito Santo? Porque eu tinha esses conflitos, sabe, Má? Esse preconceito que você falou, eu tinha esse preconceito. Eu achava que aquelas mulheres que tinham tudo, que moravam nos melhores apartamentos, melhores carros, melhores tudo, pra que elas precisam de Jesus? E aquele dia marcou o meu coração, porque eu sentei ali diante dela, uma mulher muito elegante, contando um pouquinho ali da vida dela, muito superficialmente, e eu orando ali em oração, Espírito Santo, me dá o coração dela, me dá o coração dela, e ela, muito direta, vira para mim e fala assim, então, eu não gosto de crente, eu tenho mágoa com a igreja, mas por algum motivo eu gostei de você. Foi por isso que eu fiz esse café da manhã, eu quis te receber. E ali ela se desmancha e começa a contar das dores, que ela foi criada dentro da igreja, que ela serviu a igreja até os 18 anos de idade, mas tudo era muito restritivo, tudo muito proibido, ela foi muito ferida, ela foi muito machucada, e ela falou assim pra mim, no dia que eu saí da igreja, eu falei, eu nunca mais volto aqui. Nossa. E naquele momento eu entendi, eu falei assim, Senhor, quantas dores essas mulheres carregam. E eu lembro que uma amiga minha que caminhava comigo ali, ela falou assim um dia pra mim, amiga, é engraçado, né, o seu ministério é o ministério do resgate. Eu falei, como assim do resgate? Eu ainda não tinha entendido. Você não percebeu que existe uma similaridade nas mulheres que o Senhor traz para sua vida? São mulheres que estão quebradas, mulheres que já fizeram parte da igreja, mulheres que já queimaram, que tinham ministérios e que estão completamente afastadas. E Deus te deu essa graça para você trazê-las de volta. Aí eu entendi quando o Senhor me falou, são minhas filhas. E eu tô te levando lá para você resgatar elas, para você ajuntar elas novamente. E aí é incrível, né, a sua jornada toda, porque quando você começa a estabelecer, e eu sei que lá, além desse café, você fazia discipulados individuais, estava sempre marcando almoço, café, enfim, para sempre ter um meio de chegar, de estar mais próxima. E isso que eu acho muito interessante, porque quando você está criando um vínculo que formou um grupo coeso, que a coisa está andando, Deus vai e te manda para onde? Califórnia, Estados Unidos. Isso. E lá você começa de novo um movimento, acho que começou na sua casa também, casa, né? Foi, na minha casa. Que foi esse trabalho de formiguinha, falando uma com outra. A maioria nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então você começa a reunir também lá na sua casa. Ou seja,
Deus não deixava vínculos maiores, porque precisava te mandar para outro lugar para também acessar esses lugares que não é o meu lugar de acesso, por exemplo, né? Eu acredito que tem uma porção que Deus tem para cada um de nós no ministério. O seu lugar de acesso é com essas pessoas, pelo menos até o momento. Sim. Deus pode mudar tudo. Como foi para você? Você chegou na Califórnia, também nesse público aí de elite, né? Executivos também do Vale do Silício, foi bem ali naquele lugar, né? Assim, conta um pouquinho dessa trajetória. Então, foi bem desafiador nesse sentido, porque, mais uma vez, o Senhor avisa, estou movendo vocês. E eu entro naquele conflito, né? Mas, Senhor, exatamente, Senhor, mas agora que eu estou aqui, está tudo estabelecido, o grupo, as coisas estão fluindo, eu estou te servindo, por que o Senhor vai me levar? E ele falou claramente comigo, porque lá também tem filhas minhas que precisam ser resgatadas. Então, meu marido é transferido para os Estados Unidos, nós vamos morar na Califórnia, e quando nós chegamos lá, dezembro de 2019, bom, em 2020 nós estamos aqui, a pandemia. E eu falei, Senhor, não estou entendendo, porque o Senhor falou que eu ia vir para cá, e que aqui eu iria fazer esse mesmo movimento com as mulheres, mas aí passa a pandemia, graças a Deus a região que nós estávamos foi uma região bem leve, a nossa vida ela ficou praticamente normalizada assim, muito rapidamente, agosto, setembro de 2020 já estava tudo aberto, escola funcionando, então a gente começa ali a conhecer pessoas, e ali para mim foi o desafio, por quê? Porque a minha vida social era o meu campo missionário, então eu precisava fazer amizade, conhecer mulheres, conhecer pessoas, como que eu ia fazer esse trabalho no meio de uma pandemia? E aí, quando tudo reabre, as mulheres estão inseguras, não sabem se querem se reunir, então Deus começa a me conectar pouco a pouco com algumas mulheres. Em abril de 2021, o Senhor fala, agora é o tempo, começa o grupo. E aí ali, eu tinha amizade com 5 mulheres, convido as mulheres, algumas ficaram um pouco assustadas, porque não estavam entendendo muito bem, como assim, agora a gente vai ficar fazendo estudo bíblico. Mas Deus, ele é extraordinário, porque ele de fato é aquele que alcança os perdidos. Ele foi acrescentando mulheres, o grupo foi crescendo e todo mundo teve frutos, né? Teve muitos frutos. Eu batizei. Você batizou uma delas aqui, que fez questão de vir até Alphaville, porque estava em Sorocaba, fez questão de vir em Alphaville para ser batizada por você. E ali Deus fez algo extraordinário, como Deus alcançou mulheres que estavam quebradas. Lá eu vi, assim, mulheres em depressão, mulheres com crise de ansiedade, mulheres com suicídio, querendo, sabe, ceifar a própria vida. Eu vi lares quebrados, eu vi famílias destruídas. Eu vi crianças se perdendo porque os pais não tinham o evangelho à base de Cristo. Mas foi muito desafiador, porque eu pensei em desistir inúmeras vezes. Eu fiz reunião em que ninguém apareceu. Eu fiz a reunião, tinha uma mulher. Eu lembro que eu falava com os pastores aqui, eu falava assim, eu vou desistir. E a Fúvia falava, não desiste, não desiste. Eu lembro que um dia, assim, eu chorei, eu falei assim, Senhor, elas não te querem. Eu tô aqui disponível para servir, mas elas estão te rejeitando. Por quê? E ele só falou para mim, filha, não desiste. Filha, não desiste, filha, não desiste. E eu fui perseverando, o grupo foi crescendo, Deus foi acrescentando, mais e mais mulheres, nós mudamos de casa, foram uma casa maior, e foi tão de Deus, porque lá eu tive ainda mais espaço, uma mesa maior, porque nós nos reunimos, né, em torno da mesa. O Senhor foi acrescentando mulheres que se levantaram como intercessoras no meu ministério. O Senhor me levou para a igreja local, lá eu comecei a também participar de salas de oração. E foi lindo, Má, porque eu vi vidas sendo alcançadas, transformadas, resgatadas. Eu vi mulheres florescer na fé. Eu vi famílias sendo impactadas, sabe? Eu creio muito nisso, sabe? Que esse é o verdadeiro milagre do Evangelho. Que quando o Senhor deposita algo em nós, e nós espalhamos as sementes, essa multiplicação que o Senhor faz, expande. É para milhares. Para milhares é geracional, porque a minha cabeça estava, Senhor, se uma mulher se converte, se uma mulher realmente tem esse encontro com o Senhor, ela vai impactar o marido, vai impactar os filhos e vai impactar gerações. Exato. Então, era um trabalho de formiguinha, e eu falava, Senhor, se for uma alma, amém, glória a Deus, mas se o Senhor quiser acrescentar 1000, acrescenta 1000.
E lá foi realmente algo lindo, lindo. Eu vi Deus se mover de formas extraordinárias na vida de mulheres. Eu vi mulheres saindo assim do profundo da alma, da escuridão, da depressão. Nossa, eu vi tantas coisas, eu vi tantos milagres na vida daquelas mulheres. E eu vi mulheres, inclusive, se posicionando no chamado, né? Porque quando o Senhor me tira de lá, o Senhor já havia, um tempo antes, me levado a preparar uma sucessora, porque o Senhor tem amor para a obra. E a obra continua, ela está lá crescendo, mais e mais mulheres vindo. Antes de ir embora, o Senhor me deu a alegria de batizar 5 mulheres. E ali eu entendi que foi um selo, sabe? Assim, filha, você está encerrando um ciclo. E eu saí de lá com o coração cheio. Por não ter desistido, não por mim, mas pelo Espírito de Deus. Não há nada que eu faça que seja pela força do nosso braço. Não tem como, não tem como servir ao Senhor. Não tem como ir para nações, não tem como estar no trabalho, não tem como estar dentro de casa servindo ao Senhor, se não for pelo Espírito dele. Sim. E isso eu entendi e eu abracei isso, sabe? De modo muito intencional. Eu não estava só lá fora servindo na vida de mulher, eu estava servindo a minha família. Eu estava discipulando os meus filhos, eu estava levando os meus filhos para a igreja, eu estava sendo intencional dentro da minha casa, sabe? Eu estava sendo moldada como esposa, moldada como mãe. Então, a missão é isso. A missão é você ser. Eu lembro que a minha pastora na Flórida, ela falou isso para mim: Simone, quem é em todos os lugares. E você é. Aonde o Senhor te colocar, você vai ser quem você é nele. Eu acho uma história linda. Como muitas vezes você me ligava, a gente precisa orar, você pode orar? Era o fuso horário, era alguém de Nova York, era alguém, não sei o que. Isso, de Dubai, lembra? De Dubai. Da Suécia. Meu Deus, tantas mulheres, preciso de ajuda, ora por tal pessoa comigo. E aí a gente, assim, às vezes uma pessoa estava em um lugar, eu aqui em outro lugar, você lá em outro lugar. E Deus falando, e Deus fazendo, e vidas sendo restauradas, mulheres quebradas, adoecidas. E Deus fazendo algo tão lindo assim na vida de cada uma, né? Amém. E acho que o privilégio é maior, hoje você, como eu, olhando para trás, é fazer parte do que Deus está fazendo, né? Amém, com certeza. Ter a honra de ser chamado por algo que é muito maior, que é o que você falou, não é sobre nós, não depende de nós. Sim. E agora você já está numa outra temporada, já está num outro estado, já está num outro episódio da sua vida. E Deus escrevendo a história. Amém. Deus escrevendo a história. Amém. Percebendo os times e as estações perfeitas de Deus. Sim. E vivendo por uma causa. Por uma causa. Dói. Tem um preço alto. Não vamos romantizar, porque pregar o evangelho, viver uma vida de renúncia não é fácil muitas vezes, é desafiador. Sim, sim. Mas você está conseguindo e eu fico muito feliz de saber que Deus pôde contar com você e que você tem essa história de entrega e de pregação do evangelho, implantação do reino, onde você vai. Isso é muito, muito emocionante para mim. É muito especial mesmo ter você aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa através da sua vida ainda. Amém. E que Deus pode fazer a partir de um coração obediente, né? Ele só precisa de um coração disponível. Seja onde for. É um coração disponível e um coração que se rende, né? Que não resiste, porque sim, são renúncias, são sacrifícios, a gente paga um preço, é uma responsabilidade grande porque a gente está lidando com vidas, com almas, é um temor muito grande, mas é um privilégio, assim. Eu, que um dia sonhei ser uma grande executiva, hoje eu olho para trás e falo, Senhor, não há nenhum outro lugar que eu queira estar, que não seja nesse lugar onde eu coopero com os seus planos, para essa geração, para essas mulheres, para esse tempo, Senhor. É um privilégio enorme, porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo por meio dEle, para que o nome de Jesus seja glorificado. E a gente sabe que Ele nem precisaria, né? Mas Ele escolheu. Então eu me sinto privilegiada e honrada de ser chamada pelo Senhor. E o que você diria para a gente já finalizar?
para as pessoas que elas ficam, muitas vezes elas ficam ainda nesse conflito interno. Meu Deus, eu tenho um chamado para missionário, mas eu tô aqui trabalhando na loja como vendedora, eu sou manicure. Outro dia eu falei para uma manicure da nossa igreja, uma preciosa do Senhor. Ela me conta sempre os testemunhos que ela fazendo a unha lá e ela evangelizando pessoas. Eu virei para ela e falei, uau, você é uma missionária. Você é uma missionária, o seu campo é a sua profissão. E depois, dias depois, a filha veio conversar comigo, ela falou, nossa, minha mãe ficou muito chocada de ouvir isso. E ela falou, mas que ela não se sente isso. Então eu acho que existe essa ideia talvez errônea, ou talvez até de se colocar meio que eu sou o bichinho de Jacó, não é bem isso, só quem está no ministério integral, ou quem foi enviado, um pastor, um evangelista. O que você diria para essa pessoa que hoje está no escritório, ou está numa loja, ou está fazendo a unha? O que é a missão para você? Eu acho, Má, que tudo parte de um único lugar, e é o nosso lugar de intimidade com Jesus. Tudo é gerado lá. Tudo é gerado no secreto, tudo é gerado no cotidiano, tudo é gerado no lugar onde o Senhor nos vê como nós somos. Porque o Evangelho não é a igreja de domingo. O Evangelho não é a conferência, o Evangelho não é o missionário que vem de fora e que libera uma palavra. O Evangelho, puro e simples, começa dentro de um lar. E eu acredito que ali é gerado esse coração disposto a servir. E a servir a tempo e fora de tempo, e entender que o ID é para todos. E todos nós temos pérolas preciosas para depositar na vida do próximo. Amém. E o maior tesouro que nós queremos... Eu lembro quando Jesus falou, agora, né, quando eu tive esse discernimento do chamado, eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar? Ele falou, testemunha, fala o que eu tenho feito na sua vida. Não tem palavra mais poderosa do que o testemunho do Senhor. E eu acho que quando a gente entende isso, sabe? Que sim, é no escritório. Como você sabe, a estação da minha vida também mudou. Hoje eu trabalho, voltei a trabalhar. E eu sou intencional aonde eu estou. Eu lembro que o outro trabalho que eu tive, eu estava ali no meio de mulheres, de meninas jovens, meninas de 20 anos de idade. E ali eu fluía em amor. Em amor. Porque o amor constrange. O amor constrange, o acolhimento, a gentileza constrange os corações. Então, o que eu sinto e que eu ainda lamento, sabe? Porque eu sinto que ainda existe essa dificuldade de entender que o nosso campo missionário é exatamente aonde nós estamos. Exatamente. Não importa aonde. Começa dentro da nossa casa, sim, nossa família é nosso primeiro ministério, é dentro do nosso lar, e é aonde nós estamos, não importa onde. Sempre há alguém precisando daquilo que a gente carrega. E eu acho um pouco de egoísmo, sabe? Guardar esse tesouro tão precioso. Porque um escritório não é o lugar apropriado para pregar o evangelho. Ok, você não vai montar o púlpito lá dentro do escritório, mas você toma um café. Você almoça. Hoje, nos meus horários de almoço, por exemplo, eu oro. E muitas vezes eu me pego ali pregando o evangelho para aquelas mulheres, sabe? Falando, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, a gente precisa olhar para o evangelho com esse olhar de simplicidade, se disponibilizar para o Senhor e ser grato, porque todos os dias quando a gente acorda é uma nova oportunidade de servir ao reino, de pregar o evangelho e de ser um missionário no Senhor exatamente aonde Ele nos plantou. Amém. 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 Talvez Deus esteja te lembrando de algo muito simples. Eu acredito que essa mensagem é para muita gente que está nos assistindo. Você não está onde está por acaso. Existe um campo, existe uma missão, existe pessoas esperando por aquilo que só você carrega. Tem um tesouro dentro de você. Oswaldo Chambers escreveu algo muito profundo. O lugar onde Deus te colocou é o lugar onde Ele espera que você viva plenamente para Ele. E talvez a sua maior missão não esteja distante, não esteja do futuro, não esteja em outro lugar. E isso não depende do lugar, depende do coração disposto. Talvez ela comece exatamente onde você já está. Então, onde você está é exatamente onde Ele quer se manifestar. Deus não muda o chamado quando muda o endereço.
O reino começa com disponibilidade, não com estrutura. E onde Deus te plantou, existe uma missão. Então não espere outro lugar para florescer. Floresça aí mesmo, onde você está, onde Deus te colocou. Comece com pequeno. Você vai ver frutos poderosos. Queria pedir para você orar para quem está em casa, que talvez esteja nesses dilemas, e se sentindo tão pequenininho e tentando entender, e nesses conflitos internos. Deus me chamou, eu tenho um dom, o que eu faço? Por favor, ore por isso. Amém. Sabe que, enquanto você encerrava, eu lembrei que um dia lá em Singapura, quando eu acho que foi quando eu finalmente realizei que Deus estava me chamando para as nações, de um modo específico, de um modo diferente, através do trabalho do meu marido. Eu lembro que um dia eu fiz uma oração, eu falei assim: Senhor, aonde é o meu zip code? O zip code é o nosso CEP. E aí o Senhor falou claramente, falou: filho, o seu zip code é o céu. Então não se apegue. Então a minha oração hoje é para você que está aqui nos assistindo, é que lembra que mais do que o lugar para onde Deus te envia, lembra que o seu lugar é o céu. E que tudo aquilo que você faz hoje, você faz para glorificar o nome de Deus. Amém. Eu oro para que o Espírito Santo te encha de coragem, de ousadia e de amor. Que você ame as almas. Amém. Que você olhe ao seu redor e que o Senhor comece a abrir os seus olhos para que você veja os necessitados, os fomes, os sedentos, os famintos ao seu redor, no seu trabalho, nas universidades, na escola. Seja no momento que você for na padaria para comprar um pão, se por acaso aquela pessoa que está te atendendo seja alguém que está sedenta por algo que você carrega, que o Espírito Santo te encha, que você abra a sua boca e que você seja ousado e que você seja cheio do amor de Cristo, porque existe lugar para todos na mesa e todos que não conhecem o Senhor estão clamando por aquilo que você carrega. Então que o Espírito Santo te encha de coragem, de ousadia, de amor. Amém. E que Ele te dê um senso de urgência. Amém. Porque há uma urgência no reino de pessoas que se levantem com intencionalidade para servir a tempo e fora de tempo, para que o nome de Jesus seja glorificado aqui e em todas as nações. Amém. Muito obrigada, que bênção. Aprendo muito com você, sua vida me inspira. Eu espero que inspire pessoas também, amém, que toque corações. Amém. E obrigado você que nos acompanhou. Esse é mais um episódio do Entre Nós. Entre nós é entre nós e entre o Espírito Santo. É realmente esse lugar onde o corpo se reúne presencialmente, online, enfim, onde isso chegar. Eu peço que você, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilha com quem você sabe que vai ser edificado por essa mensagem, que precisa ouvir algo da parte do Senhor. Curte, para isso gerar mais engajamento, o YouTube distribuir, fazer crescer essa mensagem, onde chegar esse programa. Toda terça-feira, às 20 horas, eu espero por você. Esse foi mais um Entre Nós. Obrigada por nos acompanhar. Beijo, beijo, que Deus te abençoe.